Começamos hoje mais uma análise. Hoje vamos mergulhar num tema incrivelmente atual. Como é que a educação está ativamente a evoluir para dar resposta aos grandes desafios do nosso mundo? E atenção, não estamos a falar apenas de encher as salas de aula com novos computadores e tablets. Trata-se de uma mudança de paradigma, uma mudança fundamental na própria forma como ensinamos e aprendemos. Vamos a isso? Para percebermos a urgência disto na vida real, olhem só para esta imagem. O clima está a mudar e nós também deveríamos. Os problemas globais, desde a crise ecológica às profundas divisões na sociedade, exigem uma ação pedagógica imediata. O mundo lá fora não para de mudar, pois não? Portanto, a sala de aula também não pode ficar parada no tempo. E é exatamente aqui que entra o relatório Inovar a Pedagogia em 2024, criado pela Open University em colaboração com a Universidade de Vanderbilt. A grande ideia deste documento é que trazer estas questões super urgentes e contemporâneas para o currículo não é de todo uma distração. Pelo contrário, cria experiências educativas fantásticas e muito mais ricas. A escola deixa de ser aquela bolha isolada da sociedade e passa a ser uma espécie de laboratório vivo para a resolução de problemas reais. Então, para organizarmos as ideias, vamos dividir isto em 5 grandes áreas. Primeiro, um cenário educativo em mudança. Segundo, conceber futuros mais equitativos. Terceiro, paz e ação climática. Quarto, aprender na era da IA. E, finalmente, a imersão através da realidade alargada. Avançando logo para o primeiro ponto, um cenário educativo em mudança e os catalisadores para esta adaptação. Ora, os modelos tradicionais, aqueles em que o professor fala e o aluno apenas ouve e tira notas, já não chegam, simplesmente não servem. Estamos a lidar com 3 grandes motores de mudança neste preciso momento: a fragilidade da confiança social nas nossas instituições, a emergência climática a bater-nos à porta e, claro, a explosão absoluta da inteligência artificial. Preparar as pessoas para lidar com estas questões globais exige abordagens completamente novas. Passamos ao ponto 2, conceber futuros mais equitativos e como superar a marginalização. É aqui que esgarramos numa abordagem brutal chamada pedagogias especulativas. A ideia base é dar ferramentas aos alunos para, literalmente, reimaginarem a realidade. Através da construção de mundos fictícios, de histórias especulativas e do desenho de novas tecnologias, eles podem criticar o que está mal hoje e desenhar um amanhã diferente. Isto é um autêntico balão de oxigênio para grupos marginalizados, porque lhes dá o poder de moldar os seus próprios ambientes num espaço totalmente seguro, permitindo-lhes expressar as suas identidades sem amarras. E reparem como esta imagem afrofuturista ilustra o conceito de forma perfeita. Se pensarem nestas obras, imaginem a nação fictícia do Wakanda, nos filmes do Pantera Negra, por exemplo, vemos esta mistura incrível, tecnologia super avançada, com a riqueza histórica e cultural da África. Criar ou mergulhar nestas visões do futuro não é apenas um exercício de ficção científica. É criar um espaço onde a cultura e a inovação se encontram. É um espaço de empoderamento fantástico, onde todas as pessoas podem sentir que finalmente pertencem ali. O que nos leva ao ponto 3, paz e ação climática e a ideia da cidadania global na sala de aula. Se compararmos o modelo tradicional de ensino com estas novas pedagogias, a diferença é como da noite para o dia. Em vez de darmos logo suspensões e aplicarmos políticas rígidas de tolerância zero, o foco muda para a justiça restaurativa. Pensem, por exemplo, nos círculos sequenciais, onde um objeto passa de mão em mão, garantindo que toda a gente tem o seu tempo exato para falar e ser ouvida de forma justa. O objetivo aqui é reparar as relações e curar a comunidade, em vez de apenas aplicar um castigo. E no lado ambiental, deixamos de apenas ler sobre a ecologia num livro para passarmos à defesa ativa do clima na comunidade. E para que fique claro, isto não é só conversa teórica de académicos. O relatório traz-nos exemplos práticos que são, de facto, brilhantes. Sabiam que a organização Bibliotecas Sem Fronteiras criou centros de aprendizagem móveis, chamados caixas de ideias, diretamente em zonas de conflito? É incrível! E faz-nos lembrar a iniciativa histórica da Cruz Branca de Maria Montessori, que desenhou respostas focadas no trauma de guerra já há largas décadas. Hoje em dia, temos até estudantes de medicina da Universidade McMaster a lutarem em força para que a literacia climática seja incluída no seu próprio curso médico. Isto sim é pôr a cidadania global em ação. Entramos agora no ponto 4, aprender na era da IA e como navegar nesta nova fronteira tecnológica. Mas antes de nos deslumbrarmos totalmente com o brilho da tecnologia, temos de parar um segundo e fazer esta pergunta fundamental. Quem é que garante os direitos das crianças no desenvolvimento da IA? Trazer a inteligência artificial para as escolas levanta imensas questões sobre privacidade de dados, literacia digital e agência. É crucial envolver os mais novos de forma ativa nas decisões de design desde o início. Eles não podem ser apenas utilizadores passivos, têm de compreender como tudo funciona para garantirmos que estas ferramentas beneficiam todos de forma justa e segura. O que é fascinante sobre esta área é
é o enorme malabarismo entre as infinitas possibilidades e os riscos reais. Por um lado, imaginem ter tutores virtuais disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, a usar aquele método socrático de perguntas e respostas para puxar pelo raciocínio. O Duolingo Roleplay já faz um bocado isto, permitindo praticar línguas em cenários quase reais. Além disso, a IA torna a criação de materiais que misturam texto, vídeo e som algo super fácil de fazer num piscar de olhos, sem falar nos manuais inteligentes que adaptam a dificuldade mediante o tempo que o aluno passa a ler a página. Claro que, por outro lado, temos de manter os olhos bem abertos e ter uma supervisão muito rigorosa para travar vieses nos algoritmos, validar se os factos estão corretos e proteger sempre a privacidade dos dados. E chegamos ao quinto e último ponto: imersão através da realidade alargada. E como usá-la como um poderoso ambiente de aprendizagem. A realidade alargada, ou XR, é um autêntico ponto de viragem porque elimina as barreiras físicas, logísticas e de segurança do mundo real. Na área da saúde e da indústria, por exemplo, os alunos podem treinar procedimentos complexos e avaliar falhas num ambiente totalmente seguro. Na área da história e da cultura, em vez de lerem apenas páginas sobre a Grécia Antiga, podem colocar uns óculos e entrar numa simulação interativa onde reagem e debatem na própria Atenas. E nas ciências mais duras? Bem, aqui promovemos uma exploração tátil. Os alunos interagem diretamente com modelos moleculares, movendo as mãos para observar as mudanças de estados da matéria. O conhecimento deixa de ser uma abstração distante num livro e passa a ser uma experiência vivida. Então, no fundo, qual é o grande resumo disto tudo? É exatamente o que nos diz esta citação incrível do relatório. Trazer as temáticas quentes da sociedade para a sala de aula não é um fardo pesado ou uma distração para a aprendizagem. Muito pelo contrário. Como vimos, estas pedagogias focadas no futuro constroem-se sobre uma fundação super importante de empatia, de compaixão e de cuidado pelo outro. E é precisamente essa base que vai preparar as pessoas para prosperar de forma real num mundo em constante mutação. E é aqui que vos deixo a pensar. O conhecimento por si só é fantástico, mas a verdadeira inovação pedagógica precisa de ação no terreno. Temos todas estas metodologias incríveis em cima da mesa, desde a alta tecnologia imersiva até ao foco profundo no lado humano da cidadania global. A grande questão com que terminamos é como é que podemos agarrar nestas ferramentas, arregaçar as mangas e implementá-las amanhã nas nossas escolas para resolver de forma palpável os problemas que afetam as comunidades locais à nossa volta. Fica o desafio no ar. Obrigado pela companhia ao longo desta exploração e continuaremos à procura de mais respostas nas próximas análises.